Glória a Deus. Paz seja com todos. Glória a Jesus, porque Ele nos deu vida hoje, porque Ele é o nosso único Salvador. Porque Ele é a porta por onde podemos passar e chegar até o Senhor nosso Deus através do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um texto que eu acho assim tão forte para as nossas vidas. É muro de fogo. É maravilhoso esse trecho em que nós vamos falar, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom. Porque, Pai, a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pela liberdade que temos de ter a tua palavra. E queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que desative, Senhor, toda ação do diabo para adulterar a tua palavra. Senhor, aniquila a vontade dos homens, abata pelo teu poder, porque a tua palavra é pura e nós cremos nela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver o que diz aqui, Zacarias 2:5. Olha que coisa linda, presta atenção. Como é lindo esse trecho de Zacarias 2:5. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será um muro de fogo em volta de Jerusalém, que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. Irmãos, que coisa linda isso, né? Não achou maravilhoso? Muito lindo, muito lindo. Eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela, e a minha glória aparecerá. Mas é muito maravilhoso nós podermos contar com o nosso Deus como uma muralha de fogo. Vocês sabem que o muro é proteção, né? O muro, ele é proteção. Principalmente num lugar onde há tanto risco de assalto, de invasão, de todo esse tipo de coisa. O muro, ele traz uma proteção. Só o muro em si já é proteção para uma casa. Agora, imagina vocês um muro de fogo. O muro de fogo. Quem poderá enfrentar este muro de fogo? Quem vencerá esse muro de fogo? E isto o Senhor está prometendo. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor está prometendo para nós aqui em Zacarias, Ele nos proteger, Ele proteger a nossa casa, Ele proteger a nossa cidade. A palavra de Deus que nós temos que orar para que a cidade viva em paz e não tenha alarido nas ruas. Ou seja, não tenha confusão nas ruas. A Bíblia nos ensina acerca disso. E aqui nós vemos que após o cativeiro babilônico, ou exílio na Babilônia, que ocorreu no século VI antes de Cristo, quando o povo de Israel já tinha voltado para a sua terra. A cidade de Jerusalém ainda estava cercada por inimigo. O inimigo estava cercando Jerusalém. Irmãos, quando o Senhor mandou que eu levantasse os guardiões do templo para vigiar a cidade, para vigiar a igreja, esse trecho caiu assim com correlação maravilhosa. Porque a verdade é que o inimigo cerca a nossa cidade. O inimigo cerca a nossa igreja. O inimigo cerca a nossa vida. Ele anda
ao derredor, vendo quem ele pode tragar. A nossa cidade não tem muro. Não tem muro de proteção. E aqui a palavra de Deus diz que quando nós estamos sem muro, nós somos tomados de um desânimo muito grande. E o povo é tomado por um desânimo. O que aconteceu? Talvez você pode ser, a missionária usa muito o coronavírus. Claro, nós temos que atualizar as pregações. A coronavírus chegou no Brasil porque não havia muro de proteção para o Brasil contra o coronavírus. Porque se houvesse, ela não tinha entrado no Brasil. Se as outras nações também tivessem muro de proteção na saúde contra o coronavírus, eles também não tinham sido invadidos. E agora todos estão correndo para fazer o muro, que é a vacina. O muro de proteção. E a pergunta é, quantos estão confiantes em tomar essa vacina? Quantos estão encorajados em tomar essa vacina quando o cientista fala que eles estão injetando dentro da vacina os chips? O chip do anticristo. Até que ponto é verdade, até que ponto é mentira? Minha mãe costumava nos ensinar, filhos, onde houver fumaça, é porque houve fogo. Um cientista dando o seu número, a sua identidade, será que ele ia mentir? Agora, a hora que essa vacina chegar como um muro, ela chegará como um muro de proteção ou muro de exterminação? Nós não sabemos. Por isso, queridos, é que nós precisamos ter o nosso Deus como o nosso muro de proteção. Nós precisamos dele. Esses dias, eu ouvi um senhor falando que ele foi no supermercado e ele estava sem a máscara e o segurança o deteve. Diz aqui, ninguém entra para comprar sem máscara e nem sai sem máscara. Depois aquele homem sem máscara foi levar a criança na escola também sem máscara. E o porteiro diz, a criança nem entra e nem sai sem máscara. Isso é alguma coisa familiar para você? A Bíblia não diz que o chip do anticristo só poderá comprar e vender quem tiver com ele? Quem garante que a máscara não é um pré-anúncio? Nós temos que estar com os olhos abertos. Olhar de todos os lados. E agora, o povo estava em Jerusalém e ela estava cercada pelo inimigo. Estava sem muro e o povo estava desanimado. As pessoas hoje estão sentindo sem muro na saúde. Estão sentindo sem proteção na saúde. Tem pessoas que nem saem de casa. Tem pessoas que não recebem ninguém em casa. Eu tenho uma amiga que desde que começou a pandemia, não recebeu nem um irmão, nem um cunhado, nem um parente, ninguém na casa dela. E ela também não sai. Ela liga para o mercado e eles trazem as coisas e ela está confinada dentro da casa dela. E já estamos aí com 9 meses desse confinamento. Por quê? Falta muro na área da saúde. Agora, o nosso Deus que manda a tua palavra na hora certa, o profeta
anunciou o seguinte: a cidade será habitada e o próprio Deus será ao seu redor um muro de fogo. Olha, irmãos, Deus está prometendo ser o nosso muro de proteção. Muro com fogo. Vamos acreditar nesta palavra. Vamos anunciar esta palavra para as pessoas, para que elas saibam que nós temos uma promessa. A promessa de Deus como muro de fogo. Ninguém vai poder nos atingir em nome de Jesus. E o Senhor prometeu que estará no meio, e a sua glória, a sua presença, o seu esplendor, a sua majestade e a sua graça estará no nosso meio. E os guardiões estão buscando em vigilância pela cidade, pela igreja, pelas nações. E nós vamos continuar orando e buscando, porque a Bíblia manda nós buscar. Quanto mais buscarmos, mais nós vamos amar buscar. Quanto mais nós buscarmos, nós vamos ver como é precioso buscarmos o Senhor nosso Deus. Deus é o protetor do seu povo. Deus é o nosso protetor. O muro de fogo é uma cerca intransponível. Você viu isso? Glória a Jesus. E ninguém pode contra aqueles que o próprio Deus defende. Deus, ele é a nossa defesa. Nós somos filhos dele. Jesus Cristo nos comprou e não está devendo nada, pagou. Pagou. O diabo não pode dizer, não, ele é meu e tal. Não, eu paguei por ele com a minha vida. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqui diz assim, é Deus quem os justifica. O poder de Deus nos justifica, estamos justificados. Irmãos, eu tive uma funcionária na Fininvest que ela tinha uma força do poder negativo impressionante, terrível. E aquela moça, ela chegava para mim e dizia assim, eu quero ir viajar quinta-feira à noite para tal lugar, para a praia. Eu dizia, não, você não está doente, como é que eu vou justificar? E eu não quero que desconte de mim. Mas como é que eu não vou descontar de você? Você está bem? E você vai passear, os outros estão aí trabalhando e eu vou pagar para você? Não. Aí ela virava e disse assim, não, mas eu vou ficar doente até a tarde para poder ter essa licença. Ela tinha uma força negativa tão grande que passava 2 horas. Aquela moça estava com febre, aquela moça era morena clara, estava verde, que eu tinha que mandar ela para o pronto-socorro e alguém ainda acompanhava. E logo ela voltava só com o quê? Com a justificativa. Ela foi justificada, porque quem a justificou não é Deus. Não conhecia o que aquela moça fez. Então o médico a justificava. Justificava a sexta e às vezes até a segunda. E ela chegava, não falei que eu ia viajar e não vou perder nada. Coisa terrível. Mas ao nosso Deus, ninguém engana. O Senhor nos conhece. E é Ele que nos justifica.
É ele que, quando o inimigo vem para nos destruir, ele diz, pode afastar. Essa pessoa está justificada pelo poder da vida do meu filho, que foi derramada por ela. E aqui diz, Deus é quem justifica, quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está diante de Deus, intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Você pode imaginar quantas vezes Jesus precisou chegar até o Pai e dizer, Pai, tenha misericórdia, não destrói fulano ou ciclano, eu estou aqui para me colocar no lugar dele, para pedir ao Senhor que o justifique e a justifique. É tremendo, esta lição, ela é maravilhosa. Aqui diz o item 2, Deus é a alegria do seu povo. Você já leu que a alegria do Senhor é a nossa força? Então, quando você está se sentindo enfraquecido, enfraquecida, busca a alegria do Senhor, porque é a minha e a sua força. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é a alegria dos homens, não. É a alegria do Senhor. A glória de Jerusalém, sua força e livramento, não ocorreria por conta de palácios, de suas altas torres, o poder bélico, mas por conta da presença de Deus no meio do seu povo. É maravilhoso. O Senhor está no nosso meio. Deus não estaria somente ao redor, mas igualmente entre o seu povo. Agora, muitas vezes, o diabo quer roubar essa convicção. Ele quer roubar essa verdade de nós. Ele quer pôr dúvida. O diabo é o senhor da dúvida. O diabo é o senhor do questionamento. O diabo, ele quer nos ver desanimado, abatido. O diabo quer nos fazer achar que Deus não liga mais para nós. Deus liga. Deus nos ama. Deus nos protege. Deus quer o melhor para cada um de nós. E o melhor do melhor está na eternidade. De um dia estarmos com o Senhor. A Bíblia diz, será que na vinda do Filho do Homem achará fé na terra? Na vinda de Jesus, ele achará fé em nós? Nós podemos responder isso. Nós temos a resposta para isso. Se Deus vai achar fé em nós. Ou seremos como palha, que seremos queimados e não sobra nada. A Bíblia diz, e é a Bíblia, acabou. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir. O que eu estou fazendo para ouvir? Qual é a minha determinação para ouvir? Quanto tempo eu separo para ouvir? E a minha pergunta é, ouvir o quê? Às vezes, estamos ouvindo tantas coisas. E a Bíblia diz para nós
que nós temos que tomar cuidado. Porque se ouvirmos que não edifica, se não ouvirmos palavra que nos levanta, que nos encoraja, mas ouvirmos palavra de desânimo, palavra de insegurança, palavra de medo, palavra de pânico, a Bíblia diz que os nossos ouvidos serão entulhados. E com os ouvidos entulhados, aí é que nós não ouvimos mesmo. Nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos como curva de rio. Eu acho que todos já foram à beira de um rio. E se não observou, observe que na curva do rio vai ajuntando gravetinho, gravetinho podre, gravetinho, gravetinho, chega um ponto que a água já não flui ali. Já não flui. Então, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a fé é a nossa defesa. Porque é crer no invisível. Parece coisa de doido, mas é coisa de fé. É crer no invisível. Por que é que você acredita que Jesus é verdade? Que ele realmente veio, nasceu, morreu, restou. É a fé. O Espírito Santo, quando ouvimos a palavra de Deus, aplica fé no nosso coração. Você já ouviu crente, observou crente orando quando ora de verdade? Quando abre a boca e começa a clamar a Deus. E alguns dizem, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. Oh, Senhor, eu não estou te vendo, mas eu te sinto. Imagina se você não fosse crente. E se você chegasse numa igreja dessa. E o líder dissesse, Jesus está aqui, abraça ele. O descrente disse, esses crentes é tudo doido mesmo. Onde é que eles estão vendo Jesus? Eles estão falando com Deus? Eles estão vendo Deus para falar com Deus? São loucos mesmo. Sabe por que nós temos essa convicção? Porque o Espírito Santo de Deus nos convence. Irmãos, eu penso que nos dias de hoje, nós buscamos pouco o Espírito Santo. Nós buscamos pouco a ousadia do Espírito Santo. Nós buscamos pouco o fogo do Espírito Santo. Esse fogo que está sobre o muro de Deus. Sabe por quê? O fogo do Espírito Santo queima os nossos lábios e destrói as nossas impurezas. E quanto mais buscarmos o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos colocar e saber que Ele é um amigo. E falarmos com Ele. Quanto mais buscarmos, mais teremos dele. E mais ele vai nos convencer das verdades eternas. E aí nós teremos o quê? Fé. Fé em quê? Fé em Deus. Fé em coisas que têm fundamento de fé. E nós precisamos buscar o Espírito Santo. Você já é batizado ou batizado no Espírito Santo? Não se conforme com uma vida de crente pobre. O batismo no Espírito Santo traz para nós as riquezas de Deus, a autoridade de Deus, a ousadia de Deus, a coragem de Deus, a intrepidez de Deus.
a convicção de que somos de Deus, a convicção de onde estamos e para onde vamos. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? Se não tem, peça a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filha de Deus. O Senhor quer testificar para mim e para você que nós somos dele. Deus é o nosso protetor e nosso deleite. Este é Deus. Ele é o nosso escudo e nosso prazer. Você está buscando prazer aonde? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Tem pessoa procurando felicidade e prazer de um lado e outro. E isso está em Deus. Tem gente buscando alegria no vinho, na bebida forte. Mas a nossa alegria, ela vem do Senhor. E não é uma alegria passageira. Não é uma alegria enganosa. Não é uma alegria falsa. Uma alegria que não é real. A alegria de Deus é algo sobrenatural. Vamos buscar a alegria do Senhor. Vamos buscar ser bem-aventurados, sermos felizes, porque tememos o Senhor. E não por aquilo que temos. O que importa é o que somos. Tudo ficará aqui. Tudo ficará aqui. E aqui diz, nossa proteção e a nossa alegria vem dele. Ele é a herança do seu povo. E a sua recompensa é para todos aqueles que nele confiam. Não confia desconfiando, não. Confia confiando. Pastor Zé Muner, o meu primeiro pastor, ele contou um testemunho que ele era pastor, mas ele trabalhava em uma empresa. E ele levava esse Novo Testamento dos Gideões, e ele mantinha o Novo Testamento no bolso. E de repente ele foi para o banheiro. E a caminho do banheiro, ele ouviu uma voz. E aquela voz disse para ele, não precisa acreditar em Deus, ele não existe. Ele é uma fantasia. Ele é um cabresto que arrumaram para segurar o ser humano. Deus não existe. E aquela voz foi falando para ele, e ele estava a caminho do banheiro. E aquela voz estava colocando aquela semente maligna na mente, nos pensamentos e no coração do pastor Zé Muner. E ele disse que ele ficou com uma tristeza tão grande. Puxa, eu criei, fiz tanta coisa, pensando que Deus existia. Na verdade, ele não é real, ele não existe. E ele usou o banheiro. E ele ficou um tempo parado ali no banheiro. Ele disse que a força maligna era tão forte que ele não tinha força para clamar. Dominou a mente dele. A semente produziu cegueira nele. Tirou a defesa dele. E naquele momento, o Espírito falou para ele, abra o Novo Testamento e coloque o dedo que eu vou falar com você. E ele já ter sem querer, imagina,
matando a fé de um homem que tinha o dom da palavra, era coisa linda, meu pai na fé. Um dos meus pais na fé, né? Na verdade, eu tive 3 pais na fé, 2 pais e uma mãe na fé. E ele, então, o que ele fez? Ele abriu o Novo Testamento, já dominado por aquela força negativa. O muro de proteção dele foi ruindo quando ele ficou vindo, quando começou, ele deveria ter parado. E aí ele colocou o dedo, saiu naquele versículo: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ah, você, diabo. Tem hora que o diabo está agindo, a gente não percebe que é ele. Ah, é você, seu Satanás. Pode bater o pé. Irmãos, não dê tempo para ouvir o diabo. Não dê. Quando você vê que veio algum pensamento estranho, reaja na hora e manda embora. Eu costumo dizer que um pássaro pode passar voando e pôr o pé na sua cabeça. Pode acontecer. Mas ele só fará ninho se você deixar. O diabo é o ladrão da fé, da confiança, da esperança, da salvação, da convicção. E ele virá colocar a astúcia dele, a mentira dele, o engano dele na sua mente. Hora que você perceber que está contradizendo a palavra de Deus, enxota. São aves de rapina. E Abraão enxotou e mandou embora. E nós também precisamos enxotar. Não dá corda a pensamentos que não prestam. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, que é a palavra, que é Jesus. E ela vos libertará. Se você não conhecer a palavra, o diabo fala uma mentira para você e você pensa que é verdade. Você não sabe. A mentira quer ser fixada na mente até para a pessoa virar verdade. Mas é mentira. Tem pessoas que vai falando mentira, mentira, que depois ela acredita que a mentira é verdade. E a verdade é mentira. Por isso, conheça a Bíblia. E aí, a hora que o diabo vier mentir para você, enxota ele. Não tenha medo. Quem tem Jesus não tem medo do diabo, não. E aqui diz: o desânimo já te abateu fortemente alguma vez? O inimigo, o diabo, já soprou na sua mente alguma vez? O inimigo já colocou tremor no seu joelho? Você não tinha força para dobrar o joelho e orar? O inimigo já enfraqueceu as suas mãos a ponto de haver momentos que você não achar forças em você? Já houve alguma circunstância na sua vida que você diz: onde está Deus nessa situação? Eu preguei esses dias sobre o silêncio de Deus. Deus me deu aquela palavra no retiro. E ela está viva no meu coração e na minha cabeça. Porque foi uma palavra profética, uma palavra rema. Toda a palavra de Deus é apta para ensinar, corrigir, redarguir. Mas tem palavra que é rema. E nós temos que saber quando a palavra é rema. Você já falou alguma coisa? Se Deus não fazer
algo, tudo está perdido. Se ele não fizer a presença da dúvida, mas dizer, Deus vai fazer e não vai ser nada perdido. Você sente convicção e seguro ao saber que Deus é a tua proteção mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário? Talvez você está vivendo um momento que tudo ao seu redor diz ao contrário. Eu estou feliz por ver com o Alessandro, da nossa irmã Diba, fez o transplante, passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava com ele e ele já está em casa. O Nilton, a Liliana, o pai e a mãe. O pai pegou o coronavírus, não sei aonde, depois a mãe pegou e todos pegaram. E o Nilton lá no hospital. Mas o Senhor o libertou. E eu podia dizer, Senhor, olha, Senhor, para o memorial do Nilton na tua casa. Olha, Senhor, nós precisamos ter memorial. Nós precisamos ter um memorial diante de Deus. Longe de Deus, todos nós somos vulneráveis. Temos que estar cada dia mais em Deus. Achega-te a Deus. Ele vai se achegar a você. Você deseja que Deus o cerque? Cerque a sua casa, a sua cidade, o seu estado? Você deseja isso? E que ele habita no centro da sua vida? Quando Jesus habita no centro da nossa vida, todas as outras coisas estão coordenadas pelo Senhor Jesus. E ele não nos põe para o lado de fora do ciclo da nossa vida. Mas quando nós conduzimos, eu quero, eu penso, eu vou fazer e ter papapá, nós tiramos Deus na pessoa de Jesus no centro da nossa vida. E nós sentamos na cadeira. E nós vamos reger a nossa vida e tudo vai estar bagunçado. Tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Entrega o seu caminho. Entrega as suas obras. Entrega os seus pensamentos. Entrega aquilo que tem chegado para matar a sua esperança, a sua fé e a sua convicção. Entregue para Deus. Deus quer estar conosco. Deus quer conduzir a nossa vida em segurança. E se o inimigo tem tentado roubar a sua fé, como tentou roubar a fé daquele pastor, lembra do versículo de defesa dele? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir é dizer, pare. Este é o teu limite. E daqui, recua. Fuja. Se tiver acompanhado de demônio, fuja por 7 caminhos. Não deixe. Tem pessoa que sofre, que o diabo põe na cabeça da pessoa que ela vai morrer. Daqui a pouco a pessoa está com falta de ar, está sentindo palpitação e pá. O que aconteceu? O diabo. O diabo colocou que a pessoa ia morrer. Um dia nós vamos morrer mesmo, Jesus vai nos levar vivo com ele. Mas não deixe o diabo te enganar, não. Resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Se você vê que a sua fé está enfraquecendo, baixe no seu celular Quarto de Guerra e vê que até que aquela mulher não tomou uma posição, o diabo estava causando só estrago na vida, na casa dela. Mas a hora que ela aprendeu que tudo aquilo que estava acontecendo eram os feitos do diabo, era ela mesma. Ela buscou revestimento e botou o diabo para fora da vida dela, da casa dela, da família dela. Irmãos, em nome de Jesus, vamos buscar graça, força e poder para nós não sermos cristãos frouxos. A Bíblia diz que se nós formos frouxos na hora da luta, o diabo verá que a nossa força é pequena. Não. Busque ao Senhor. Busque ousadia. Busque coragem. Busque entusiasmo. Busque a alegria do Senhor. E busque, Senhor, eu quero sentir. Eu sou sensível. Eu quero sentir o calor do fogo do seu muro na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque invasor, com o muro de Deus, não vai entrar. Vamos orar e pedir ao Senhor para nos cercar com o muro dele. Quem sabe em alguma área da nossa vida estamos desprotegidos. E aí nós vamos pedir ao Senhor que nos proteja em todas as áreas, em nome de Jesus. Queridos, amo vocês. E o meu desejo é que todos nós sejamos salvos perseverantes, até a volta de Jesus. Volta pessoal ou volta na nuvem, né? Nós temos que estar preparados. Qual é o dia meu? Qual é o seu dia? Precisamos estar preparados. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, por ler que o Senhor é muro para cada um de nós. Já seria o suficiente o Senhor como muro. E agora o Senhor diz que é muro de fogo. Fogo que consome todo o mal. Fogo que o inimigo não pode atravessar. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a crer naquilo que acreditamos. Ajuda-nos, ó Deus, e testifica com teu Espírito, ao nosso Espírito, de que somos os teus filhos. Senhor, dá-nos sensibilidade para percebermos quando é o diabo que vem mentir para nós, para roubar a nossa fé, a nossa esperança, Pai. E dai-nos ousadia e autoridade para resistir o diabo. Ele vai ter que fugir. Pai, eis-nos aqui. Usa a nossa vida e glorifica o teu nome. Estabeleça o teu reino através da nossa vida. Obrigada por cada pessoa que está nessa célula e que verá também, Senhor, esta mensagem. Que seja alcançados pelo teu amor e poder. E com a tua proteção nós caminhamos, Pai, seguros, em nome de Jesus. Amém. Receba o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito e paz seja convosco.